A ideia, então, nessa live, né, nessa grande masterclass que eu quis trazer, uma parte mais completa, começo, meio e fim, sobre a sua mudança de 2022. Você vai aprender a como vencer a falta de tempo, que é o nosso maior, né, inimigo. A gente chega no final do dia sem saber o que a gente fez, sem ter aquela sensação de que fizemos tudo o que devíamos fazer, sempre aquela sensação que falta tempo para fazer as coisas. Você vai aprender, então, a executar todas as suas atividades diárias, para você ter mais momentos com a sua família, fazer seu hobby, ter momentos de lazer, poder realmente aproveitar seu dia em todas as áreas da sua vida, e não só focar no trabalho e, mesmo assim, não conseguir, estar estressado, com problemas e não conseguir entregar da melhor forma possível, tá bom? Então, é isso que eu vou compartilhar aqui com você nessa noite, onde a gente vai falar sobre isso. Eu vou passar por todos esses detalhes, tá? Porque uma coisa que é muito importante você entender, que geralmente quando a gente fala de falta de tempo, gestão do tempo, a gente sempre olha para isso. Eu tenho que melhorar minha produtividade, tenho que melhorar minha gestão de tarefas, eu tenho que me organizar melhor, mas isso é uma das partes e arrisco dizer que é 20% do que você de fato precisa para conseguir realmente ter uma mudança significativa e conseguir aproveitar melhor o seu dia. Vou te mostrar aqui os 80% que geralmente as pessoas não falam, que é de extrema relevância e importância para que você consiga ter resultados, para que você consiga ter tempo para fazer tudo que você queira fazer no seu dia, tá bom? Então, boa noite, Luísa, boa noite a todos aí que estão chegando. Então, a ideia é realmente compartilhar tudo isso com vocês. Caso tenha alguma dúvida, então, né, durante a nossa transmissão, basta colocar aqui no chat que eu vou ajudando vocês, tá? Então, já vou dar início aqui, enquanto o pessoal vai chegando, vou falar um pouco sobre mim, para quem não me conhece, né? Começar um evento novo, pode ser que tenham pessoas chegando aí para vocês me conhecerem um pouco melhor e a gente poder trocar esse feedback e como que vai funcionar a dinâmica, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Torrejon. Atualmente, eu sou cofundador e diretor de marketing da Congressme e, além disso, nas horas vagas, gosto de jogar basquete, fazer atividades físicas, né? Então, tem todas essas áreas bem definidas do que eu faço. Mas eu quero trazer aqui para você um pouco mais sobre como foi minha rotina ao longo do tempo e como ela foi se modificando ao longo de toda a minha trajetória, para que você veja que o principal ponto que a gente tem que se levantar aqui quando a gente fala da individualidade de cada um é exatamente sobre o que a gente tem de diferente, né? O que a gente tem de único e como que a gente vai aproveitar isso para a gente fazer nossas atividades, tá bom? Então, primeiro, eu vou falar um pouco da minha rotina na graduação, tá? Que foi quando eu comecei a ter essa consciência maior de organização. Até o ensino médio, ali a gente acaba, né, indo na escola, fazendo as aulas, assistindo todas as matérias, mas foi só na graduação que eu comecei a sentir na pele toda essa diferença, né, de estar na graduação, ter responsabilidades maiores, ou seja, é completamente diferente, você precisa ter mais responsabilidades, e foi exatamente aí que eu tive que melhorar e otimizar o meu tempo, tá? Então, na graduação, comecei em 2012, em engenharia de produção, e nesse primeiro momento foi um choque, né, de passar do ensino médio para ter que me organizar melhor na graduação. E junto com esse fator, eu trabalhava numa academia, na recepção de uma academia, trabalhava à noite, das 18 horas até meia-noite, e fazia graduação tempo integral, de manhã à tarde. Claro que alguns dias não tinha aula de manhã ou à tarde, ou alguns dias a gente tinha, sim, aulas de manhã à tarde. Então, o primeiro semestre foi bem complicado, porque eu tive que me adaptar, né? A fase de adaptação que a gente precisa para qualquer nova mudança significativa que a gente tem, né? Então, comecei mal nas provas, depois fui entendendo, fui melhorando e consegui vencer esse primeiro semestre, mas com grande dificuldade aí, com todas essas áreas, como que eu conciliaria, né, o trabalho, mais a graduação, esse estudo mais otimizado que precisava fazer. Então, foi assim que se deu esse meu primeiro momento na graduação.
Junto com isso, dentro da graduação, ainda fazia musculação, jogava basquete aos finais de semana. Minha esposa hoje era minha namorada na época, a gente saía, se divertia. Então, tinham vários momentos da minha vida que eu tinha que organizar para conseguir dar conta de conseguir fazer tudo ao longo do dia que eu gostaria de fazer. E aí o tempo foi passando, eu fui otimizando tudo isso através de organização, então sempre fui muito organizado, isso me ajudou a conseguir conciliar várias áreas, fazer várias coisas durante esse tempo que eu tinha, né? Então, terminava uma aula às 11 horas da manhã, ia para academia antes do almoço, treinava ali 40 minutos, uma hora, voltava, almoçava e ia. E um detalhe que eu quero deixar aqui já falando de um ponto específico que você tem que levar em consideração em qualquer um dos aspectos que eu vou falar isso aqui, é a sua realidade. Por exemplo, a minha realidade na época era que eu vivia com meus pais, então não tinha que me preocupar com despesas essenciais. Então, às vezes, você mora sozinho já e tem outras responsabilidades, ou você tem filhos. Então, você tem que entender a sua realidade para saber como que você vai adequar. É fácil falar aqui que eu fazia um monte de coisa, mas era só eu. Eu estou numa cidade também, na época, né, eu estava numa cidade pequena, 100 mil habitantes, tudo muito perto, com uma moto dava conta de fazer tudo. Então, você precisa entender sua realidade, porque às vezes sua realidade vai ser diferente da minha, e aí fica fácil eu falar que eu fiz tudo isso, sendo que na sua você precisa ter outros desafios. Mas, claro que o que eu vou te mostrar aqui são princípios que vai funcionar para qualquer realidade. Você vai otimizar a sua realidade, independente de qualquer que seja. E você também precisa entender outro aspecto fundamental, que é a sua individualidade, né? Cada ser humano tem a sua individualidade, tem todas as suas características, qualidades, defeitos, você tem tudo em você é único, então você precisa se compreender, se entender melhor para que você consiga fazer as coisas baseado na sua experiência, que eu vou explicar aqui com mais detalhe como você vai fazer isso também. Por exemplo, eu gosto mais de trabalhar à noite. Então, se eu entendo essa minha particularidade, eu consigo adequar os meus momentos mais estratégicos para a noite. Se eu não consigo acordar cedo, então eu compenso isso à noite. Então, você tem que se entender melhor para que você consiga fazer todas as suas atividades, para que você consiga fazer isso de forma prazerosa. Porque não adianta nada você fazer uma coisa que você não gosta, que você não é uma habilidade sua maior. Claro que a gente tem que desenvolver várias habilidades, né, para que a gente possa crescer, possa seguir, mas a gente tem que entender também usar nossas habilidades que realmente são naturais nossas, né, de cada pessoa, para que a gente possa se beneficiar disso, tá bom? Então, esse é um ponto bem relevante. Então, essa foi minha rotina durante toda a graduação. Mais ou menos com 2 anos de graduação, eu comecei a arrumar um outro emprego online, que era fazer designer gráfico e fazer maquete eletrônica 3D para arquitetos. Então, fazia isso nas minhas horas vagas, até que isso se tornou uma fonte de renda maior que a academia. E com 3 anos, né, nessa rotina de academia e faculdade, trabalhando na recepção, no caso, né, não treinando, que eu também treinava, mas resolvi sair e ficar só no 3D porque consegui trabalhar menos e ganhar mais. Então, também fui entendendo isso ao longo do tempo, sabendo otimizar, sabendo entender quais são as habilidades que você precisa ter para também trabalhar menos, né? Trabalhar menos no sentido de menos horas, mas com mais qualidade e ser bem mais remunerado por isso. Então, isso foi uma grande virada que eu tive também, que me ajudou a abrir espaço para outras coisas, tá? Então, minha rotina foi essa até finalizar a graduação. Outro ponto fundamental que vai girar em torno também de todas as áreas da sua vida é a questão dos prazos. Nós, naturalmente, vamos ter isso dentro da gente, que é cumprir as coisas baseadas no prazo. Quem nunca, né, dentro da graduação, se você já fez ou está fazendo, só deixa para estudar quando faltando 3 dias para a prova. Porque você tem uma data limite que aquela prova vai acontecer. E aí você vai, inconscientemente, vamos dizer assim, vai empurrando isso para mais próximo da data possível. Então, por isso que trabalhar com prazos e datas é fundamental para que você consiga executar suas atividades. Porque senão você tem essa sensação de que, na hora que as coisas vão se acumulando, você falta tempo para você fazer. Você tem que virar à noite, você tem que se dedicar mais, num curto espaço de tempo.
E aí, nos dias que você não tinha nada, você ficou ocioso. Você, de repente, ficou ocioso e não fez uma atividade física, não fez outras coisas que você gostaria de fazer. E aí, quando chega na hora, você está estressado, está muito sobrecarregado das atividades. Então, por isso que você fazer prazos internos de entrega que sejam diferentes, né, dos prazos finais que você possa ter comprometido com outra pessoa, vão fazer também você conseguir gerenciar melhor suas atividades, tá? Então, essa é uma coisa bem legal também, para a gente deixar aqui ciente que vai funcionar em todas essas áreas. Aí, na minha graduação, finalizei minha graduação, comecei a trabalhar por conta própria, comecei a empreender, comecei a fazer eventos online, então fiz o CONEP, que é o Congresso Online de Direito de Produção, e aí eu tinha minha rotina de ficar o dia inteiro nisso, focado, mais uma vez, respeitando a minha realidade. Então, quando eu me graduei, eu fiquei mais ou menos cerca de 1 ano morando ainda com meus pais, então não tinha problema com essa renda. Depois disso, que eu casei, aí sim, já tem mais responsabilidade, já tem outra realidade que eu tinha que me adequar, mas enquanto isso foi onde eu me dediquei mais, estudei mais, foquei mais no trabalho para que eu pudesse criar essa base sólida para quando eu precisasse. E eu sabia que depois que eu tivesse outras responsabilidades, esse tempo iria diminuir, ou enfim, iria mudar, porque eu teria mais coisas. Assim como você pode, né, ter filhos, enfim, ter outras coisas que acabam tomando sua responsabilidade, e você tem que saber se adequar de acordo com, novamente eu falei, a sua realidade. Então, né, eu estudei, mergulhei a fundo, fui fazendo, fui aprendendo, para que de fato eu pudesse ter esse crescimento o mais rápido possível, para que eu pudesse depois ir otimizando isso. E aí, no começo, é assim mesmo. Na nossa vida, tem momentos que nós vamos ter que nos dedicar mais ao trabalho, e algumas coisas a gente vai ter que diminuir. Mas uma coisa que eu já tenho hoje consciência, que aí você vai entender melhor da minha rotina de 2020, 2021, é que independente do momento que você esteja, seja o mais difícil possível, por exemplo, para atividade física, no trabalho ou no TCC, enfim, você não pode deixar algumas outras coisas desandarem da sua vida, porque essas outras coisas são fundamentais para você ter sucesso nessa gestão das suas atividades, que são esses 80% que eu vou falar aqui para você, que a gente sabe que vai ter momentos que eles vão reduzir, ou seja, vai ser mais difícil você fazê-los, porque você precisa se dedicar, precisa entregar alguma coisa, ou tem que se virar, mas eles são primordiais que você mantenha para que você consiga, na hora de executar aquelas atividades, conseguir executar da melhor forma possível, tá bom? Então, isso que a gente vai falar aqui. Deixa eu olhar se aqui tá tudo certo. Todo mundo aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. Na minha rotina, então, de 2020, então, 2019, a Congresso me começou, né? Então, eu me mudei para Macaé, outra realidade novamente, aí focado 100% na empresa, recebi uma bolsa para isso, então não precisava me preocupar com a questão financeira, focado na empresa, eu tinha que cumprir uma carga horária lá dentro do programa, então eu ia todos os dias e trabalhava, estava longe da família, então isso foi família e amigos, então isso foi um aspecto complicado, por exemplo, com uma grande mudança, fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, então também foi um momento difícil ali, e aí trabalhei bastante, né, me vi mergulhado trabalhando para conseguir entregar as coisas. Em 2020, né, início ali de março, a gente começou a ter alguns problemas de fluxo de caixa, o programa estava encerrando, a gente tinha uma incerteza se a gente ia continuar em Macaé, que é onde eu estava, ou se a gente ia voltar para Rondônia, da onde eu vim, o que a gente ia fazer. E aí foi então que veio a pandemia, né, que teve todos esses problemas, e para nós a Congresso me foi bom nesse primeiro momento, porque a gente teve os eventos presenciais sendo cancelados e tendo que virar todos online, nós já estávamos preparados e começamos a ir trabalhar. Foi um momento bom para a Congresso, mas pessoalmente, para mim, né, como pessoa, foi um momento ruim. Por quê? Porque teve um desgaste muito grande, imagina. A gente está preparado sim, mas nós éramos em 4, nós sócios, nós tínhamos lá 4 estagiários, e atender uma demanda muito grande foi muito complicado. Por quê? Porque você tinha que trabalhar muito. E na época, uma coisa que complicou tudo ainda, né, que desandou tudo ainda no meu lado pessoal, foi que eu tive uma torção de tornozelo num jogo de basquete. Na verdade, eu nem cheguei a jogar, pisei em falso na quadra antes do jogo,
torci o tornozelo, e aí, quando voltei para casa, pé muito inchado, não conseguia pisar no chão, fiquei mais ou menos 3 semanas sem conseguir pisar no chão, passando gelo, então não consegui fazer nada a não ser trabalhar. E aí me mergulhei no trabalho, e aí melhorou, fui melhorando, comecei a andar, mas, como eu falei, eu desandei de algumas coisas do meu lado pessoal por conta dessa lesão, e fui relaxando em outras e só focando no trabalho. E aí isso se prolongou para 3 meses na frente, isso foi em março, fiquei em junho mais ou menos desse mesmo jeito. E aí foi então que as coisas foram dando certo na empresa, a gente trabalhou muito também para isso, nos dedicamos, né, muito para que isso acontecesse, mas esses aspectos foram desandando dentro da minha vida pessoal. E aí, com isso, a empresa foi crescendo e a gente conseguiu um investimento que fez com que a gente tivesse uma estrutura maior, conseguíssemos contratar mais pessoas para que a gente conseguisse criar uma estrutura legal dentro da empresa. E aí foi aí que eu consegui me desligar um pouco de toda essa demanda profissional que eu estava tendo. Então, eu já estava numa carga de estresse muito grande, já estava numa carga de ansiedade muito grande, sem fazer atividade física, sem me alimentar direito, sem tempo para nada, só trabalhar de segunda a segunda, não tinha final de semana, por conta da pandemia, né, que a gente não podia sair, não tinha nada aberto, então foi realmente um momento complicado, e nesse começo para mim foi pior ainda, que eu não conseguia nem andar dentro de casa, não conseguia nem ver a luz do sol, vamos dizer assim, só pela janela, porque, né, eu estava com esse problema no pé. E aí, depois disso, que realmente eu entendi que eu não, né, busquei ajuda, busquei, né, profissionais que puderam me ajudar nessa questão mais de espiritualidade, meditação, para que eu pudesse voltar e realmente entender que eu não podia, eu tinha que conciliar muito melhor essas outras áreas que eu vou passar aqui para você. Mas foi então em julho, mais ou menos julho, agosto, comecei essa transição de organizar as coisas melhores, de voltar, alimentar bem, atividade física, e aí as coisas até hoje, né, até 2021, apesar de 2021 a gente está com muito mais desafios, para nós, como empresa, foi um ano muito mais desafiador, mais do que desafiador, vamos dizer assim, no sentido do começo que eu citei, do ano 2020, com toda essa carga de trabalho, hoje está sendo mais desafiador, mas eu entendo agora que eu não deixei desandar esses momentos, esses lados, porque isso fez com que eu pudesse executar as coisas de uma forma tranquila, mantendo o meu dia a dia leve, que eu conseguisse entregar as atividades que tinham que ser feitas e tendo a paciência, sabendo do momento, sabendo que o tempo ele é necessário para algumas atividades, para algumas coisas. Mas foi entendendo isso, eu consegui levar esse ano até mais leve, assim, apesar de muito mais dificuldade, como eu falei, mas eu não deixei as coisas serem piores, poderiam ser pior, e a gente conseguiu, né, eu consegui melhorar tudo isso com as coisas que eu vim fazendo, tá bom? Então, essas foram as minhas rotinas, né, de todos os anos. Tudo isso que eu estou te falando é para você entender que você precisa respeitar a sua individualidade, o que você tem, os seus horários, saber o que te faz bem, o que não te faz bem, saber os alimentos que te fazem bem, que não te fazem bem, as atividades físicas que te fazem bem, não te fazem bem, e a sua realidade. Você viu quantas mudanças eu tive na minha realidade para que eu pudesse hoje desenvolver. Por exemplo, Macaé, eu vim para uma cidade muito maior, né, muito maior assim, 3 vezes maior que a cidade que eu estava. Então, eu tive que me adaptar a não chegar mais em 3 minutos no lugar, mas em 20, 30 minutos. Então, realmente, você vê como que você entender essa realidade, você começa a se preparar, se organizar para que as coisas você consiga fluir nas suas atividades. Então, sempre entender isso. Tem os princípios que vão funcionar para você e você adapta isso, obviamente, à sua individualidade, à sua realidade. Tá bom? Agora, então, vou começar aqui com o que realmente você precisa fazer para ter essa grande mudança em 2022. E aí você conseguir fazendo isso, foi o que eu fiz de 2020 para 2021 e tem dado muito resultado para mim e para as pessoas que eu compartilho também. A primeira coisa que é fundamental para você conseguir realizar suas atividades, não ter falta de tempo, conseguir ter clareza no que você faz, a primeira coisa principal, primordial que você precisa ter é a gestão da sua energia. Você precisa primeiro gerenciar a sua energia. Eu gosto de dar um exemplo aqui do celular.
Assim como o celular precisa de energia, praticamente hoje em dia, nos smartphones, todos os dias a gente tem que carregar o nosso celular, nós também precisamos, né, ser recarregados todos os dias. Por isso que a gente dorme, por isso que a gente descansa, porque a gente precisa dar esse reset no nosso cérebro para que a gente consiga voltar. E toda vez que a gente está exposto a alguma informação, que a gente está exposto a alguma situação, a gente gasta essa energia. E quanto mais a gente gasta essa energia, menos eficiente a gente fica, né? Porque imagina que você está numa situação difícil, cada situação difícil, além de consumir sua energia, consome o seu processador, vamos dizer assim como o celular, se você está jogando um jogo pesado, está num aplicativo muito pesado, ele esquenta, ele gasta uma energia mais rápido, e assim é com a gente também, obviamente numa complexidade infinitamente maior, tá? Só um exemplo aqui, mas então você precisa cuidar de você para que você esteja bem, para cumprir suas atividades, para conseguir fazer essas coisas, tá? E o primeiro detalhe é a atividade física, tá? Você precisa fazer atividades físicas. E aí fazer atividades físicas no formato mais aeróbico, seja uma corrida, uma caminhada, um esporte, um circuito, para que você consiga fazer seu corpo estar em movimento e ele entender que ele tem essa resistência para aguentar a sua energia que você vai utilizar. Mesmo que você faça atividades, né, hoje em dia muitas atividades são sedentárias, como ficar sentado, por exemplo, eu fico sentado o dia inteiro na frente do computador, você precisa dessa atividade física para mostrar para o seu corpo que você tem essa disposição, essa energia, tá? E aí a atividade física, então, ela é principal. Não é necessário você passar 2, 3 horas fazendo atividades físicas por dia. O importante é você ter a consistência de fazê-las todo dia. Seja 15 minutos, 20 minutos, mas comece e faça a todo dia para que você consiga estar bem disposto, consiga melhorar todo o seu condicionamento, não sentir dores que também vão minar sua energia ao longo do dia, tá? Você precisa melhorar tudo isso. Não sou educador físico, não vou dar nenhuma dica de qual exercício, qual atividade física é melhor, e sempre lembrando da sua individualidade. Saber quais são as atividades físicas que você pode fazer baseado no seu corpo, baseado em como você está atualmente, para que você não se lesione, obviamente, consiga melhorar, busque ajuda de um profissional, entre numa academia para fazer alguma atividade física, ou faça algum esporte, se você já pratica, volta a fazer esse esporte, que com certeza isso vai te ajudar. Você ter essa disposição maior para você conseguir executar suas atividades, tá bom? Para mim, o que funciona muito bem é o basquete, como eu falei, é uma atividade física que eu gosto e eu pratico ela praticamente todos os dias. Claro que quando às vezes me sinto cansado, eu preciso entender o meu corpo e saber que é um momento de descanso também, tá? Mas sempre que eu posso, eu estou fazendo atividade física. E também faço musculação, que também é bom para, independente se você faça uma atividade física aeróbica, por exemplo, musculação não é uma atividade física aeróbica, né? É uma atividade física que você está fortalecendo suas músculos. Ela é fundamental, independente do que você faça, para que você consiga ter essa força, essa manutenção nos seus músculos para não se lesionar, por exemplo, na atividade de corrida. Então, é bem relevante você ter também. O segundo ponto para a sua gestão de energia é a sua alimentação. Então, você precisa melhorar a sua alimentação da melhor forma possível, entender quais são os alimentos que te fazem mal, entender quais são os alimentos que não são bons, focar nos alimentos minimamente processados, mais naturais, né? Que você consiga se alimentar bem. Por exemplo, eu cortei o açúcar, cortei glúten, então pães, essas coisas. Obviamente eu como de vez em quando, aqui a ideia não é de falar para você restringir tudo, mas que você na sua maior parte do tempo, durante sua semana, por exemplo, você se alimente bem, porque esses alimentos, eles também consomem sua energia para fazer a digestão, para conseguir eliminar as toxinas dos alimentos que são ruins, ou enfim, conseguir fazer essa digestão, é necessária energia, e aí por isso que isso pode acabar te minando. Então, eu cortei, por exemplo, açúcar, glúten, alimentos processados, lactose não me faz tão bem, então evito, álcool, né, também evito ao máximo possível, óleos vegetais. Então, você vai entender o que não te faz bem, você tira isso da sua alimentação para que você consiga fazer isso. Outra coisa, eu às vezes tenho um problema de refluxo, então o que eu faço? Eu preciso entender que para melhorar eu precisava cortar esses alimentos, que são alimentos que causavam o meu refluxo ou que potencializam isso. Além disso, entender também que se eu comer muito tarde da noite, for dormir, eu vou dormir mal, né? Eu vou descansar mal. Então, eu precisava também entender que eu preciso me alimentar até no máximo 6, 7 horas da noite
para que eu possa estar bem e aí consiga estar bem no outro dia para fazer minhas atividades, e eu consigo dormir bem. Então, eu já consegui entender que se eu comer à noite, não me cai bem a comida e eu vou ficar mal, ou se eu comer uma coisa muito pesada, né, à noite, isso também, assim como o álcool, né, a gente bebe álcool e vê que fica mais relaxado, tem a sensação que dorme bem, mas não é essa a realidade. Na verdade, a gente dorme bem no sentido de dormir rápido, mas dorme um sono mais leve e não tem essa regeneração completa do corpo. E aí tudo isso eu gosto de monitorar muito isso. Então eu tenho, né, um relógio aqui, um Apple Watch, onde eu monitoro meu sono, minhas atividades físicas, e eu consigo entender tudo isso, saber esses alimentos que vão me fazendo ruim através de toda essa ideia. Você não precisa ter tudo isso bem metrificado, tem aplicativos no próprio celular que conseguem fazer essa medida para você também. Então, você pode fazer ou fazer esses testes. Obviamente, já tem alimentos processados que já fazem mal para todo mundo, né? O próprio açúcar em excesso vai fazer mal. Então, realmente, você já tirar isso da sua alimentação vai te ajudar a ter uma energia melhor, que esse é o objetivo aqui, tá bom? Descanso. Então, o que eu falei, é necessário a gente descansar, a gente ter esse reset no nosso corpo para que a gente consiga fazer as atividades da melhor forma possível. Como monitoro meu sono há mais de um ano, eu consigo entender que para que eu tenha um sono de qualidade, eu preciso dormir pelo menos de 7 a 8, 9 horas por dia para que eu consiga ter isso. E aí, com isso, eu consigo estar bem disposto para fazer mais atividades. Então, aquela falsa sensação, você tem que dormir menos possível para fazer mais possível, mas na verdade, se você acorda, está cansado ainda, esgotado, não está recuperado, você vai demorar mais para fazer atividades. Então, você não consegue entender que se você tivesse descansado 1 hora, 2 horas a mais, você faria aquela atividade que você demorou 2 horas, você faria ela em 30 minutos. Então, isso a gente não tem essa percepção, porque a nossa percepção maior é sempre no esforço, né? Isso é uma outra cultura que a gente tem muito, que o trabalho duro é aquele trabalho que eu trabalho por mais tempo, mas não necessariamente isso é verdade, né? Se você trabalha inteligente, de forma com bem disposição, sabendo o que você está fazendo, você vai fazer aquele mesmo trabalho que você se propôs a fazer no dia em muito menos tempo. Então é isso que eu estou trazendo aqui para você, e através da sua gestão da energia você vai conseguir fazer isso, tá? Então descansar é fundamental, você ter esses momentos de pausa durante o seu dia, de repente, se você precisar descansar, às vezes eu faço isso, 30 minutos, 1 hora durante o dia, para dar esse reset e você conseguir ter essa carga de atividade, tá? Outro ponto importante é que a atividade física vai te dar esse ânimo muito grande. Um detalhe que eu gosto é que quando eu faço uma atividade física intensa, como o basquete ou a própria musculação intensamente, logo em seguida eu estou muito disposto e muito motivado para terminar as atividades, até as mais difíceis. Então, faço uma atividade, eu começo trabalhando, mais ou menos 11 horas, 11h30, eu treino, faço musculação. Antes do almoço ainda, eu já tenho essa disposição para fazer mais 30 minutos de uma atividade que eu estava ali procrastinando, estava enrolando, e eu consigo fazer. Depois de um basquete, 2 horas jogando, volto, também aquela motivação, tomo um banho, já sento ali, já consigo fazer algumas atividades. Então, isso te ajuda, essa atividade física vai te ajudar também a potencializar você conseguir fazer dessa motivação a mais, né? Porque você vai liberar muitos hormônios para conseguir fazer essas atividades, tá? E outra coisa para a sua gestão de energia é você se conhecer. Como a gente já falou lá em cima, da individualidade, da sua realidade, você precisa se conhecer melhor. Saber qual que é o horário do dia que você tem mais energia, por exemplo. Eu tenho mais energia à noite. Então, de manhã eu vou bem, à tarde, para mim, é muito ruim, e à noite eu sou melhor. Então, eu sei quais atividades eu vou fazer à tarde, o que eu vou colocar à tarde, que não dependa tanto das minhas decisões, não dependa tanto do meu raciocínio, vamos dizer assim, porque eu não estou ainda bem. Então, saber melhor isso, saber qual é a melhor atividade física para você, qual horário é melhor para fazer essa atividade física, o que você come que te faz mal e você já pode cortar, pode diminuir. Qual que é o melhor horário para você ir dormir também? Isso é importante. Melhor dormir mais cedo e acordar, né, mais cedo, ou eu durmo mais tarde e acordo mais tarde. Você tem que entender tudo isso para você saber adequar a sua rotina e potencializar os seus resultados através desses horários. Então, por isso, é importante você se conhecer, você saber mais sobre você, para você não ficar lutando, né, e se adequando. Obviamente, como eu falei, a gente tem que respeitar a nossa realidade. Então, eu sei que, se você trabalha em algum lugar, você tem que respeitar aqueles horários, né? Você não pode definir seus horários.
mas dentro do seu trabalho, como você consegue ajustar algumas coisas. Então, respeitar a sua realidade e adaptar tudo isso que eu estou falando aqui para que você consiga ter essa maior efetividade no que você faz, tá bom? Então, a gestão da energia, ela é fundamental, tá? E aí, como é que a nossa energia é consumida? Ela é consumida através das decisões que nós temos que tomar durante todo o nosso dia, tá? Então, tudo que você fizer de decisão, você tem que parar para pensar e raciocinar, isso vai consumir um pouco da sua energia. Claro que tem coisas que vão gerar uma decisão maior e tem coisas que vão gerar uma decisão menor. E aí, quanto mais responsabilidades você tiver, quanto mais forem complexas as coisas, mais essa energia vai ser gasta mais rápido. E se você tiver todo esse subsídio, você vai conseguir tomar essas decisões até de forma melhor, porque quanto mais você gasta energia, mais também as decisões acabam não sendo tão boas, né, quanto você está mais claro, com mais clareza, tá bom? Então, boa noite, pessoal que está chegando na live. Então, a ideia aqui é você fazer essa gestão da sua energia para que você consiga fazer isso, tá bom? Vamos para a próxima parte aqui. Qualquer dúvida, podem colocar aí no chat, tá bom? Agora, outra coisa que é fundamental para você conseguir fazer suas atividades, outra coisa que é fundamental para você conseguir fazer todas as suas atividades, conseguir ter mais tempo, clareza, é a gestão da sua mente, né? Então, entra dentro da gestão de energia, mas eu quis deixar ela separada porque a gente falou muito do corpo, né? Alimentação, corpo, descanso, mas a mente, ela é muito complexa e ela que demanda esse entendimento maior para que você consiga ter essa gestão maior do que você pensa, das suas atividades, do seu dia a dia. Então, como que você vai fazer a gestão da sua mente? Como é que você vai ter mais clareza, que você vai conseguir, de fato, potencializar as coisas que você faz? A primeira coisa que eu indico bastante você começar é meditação. Você parar momentos no seu dia, que seja 5 minutos, 10 minutos. Hoje tem vários vídeos, né, várias pessoas no YouTube também que ensinam você a meditar, respirar, só com respiração, 5 minutos, 10 minutos, coloca uma música, foca na sua respiração, que você vai conseguir ter mais clareza no que você pensa. Isso vai te ajudar a que você consiga deixar sua mente mais limpa. Quanto mais a gente está pensando em várias coisas na frente, no passado, no futuro, mais isso também acaba com a nossa energia e faz com que nossos processos decisivos sejam piores, tá? Então, ter essa meditação vai te ajudar a realmente ter essa clareza maior, ter essas coisas maiores. Né? Tem uma técnica de mindfulness também que você pode pesquisar, pode entender, que pode te ajudar também nesse sentido de ter presença, clareza. Então, tudo isso vai te ajudar. Outra coisa fundamental é a sua espiritualidade, né? Você entender, né, se você vai seguir uma religião, se você vai cuidar da sua espiritualidade, porque isso vai fazer com que você se compreenda melhor, compreenda o mundo como você está, e você consiga ter uma direção naquilo que você acredita, naquilo que você quer seguir. Então, é importante isso também para a manutenção do seu bem-estar, da sua mente, né? As situações, elas vão acontecer durante o nosso dia, durante toda a nossa vida, e é como a gente se porta frente às situações que vão fazer a gente passar por elas mais fácil, mais difíceis, com mais sofrimento, com menos sofrimento. Então, a gente conseguindo ter toda essa direção vai nos ajudar com certeza, tá bom? Outra coisa também é estar em comunidade, em grupos, é estar junto com pessoas que vão, de fato, te agregar, que fazem, de fato, você crescer, que te ajudem. Por exemplo, você está aqui nessa live comigo, aprendendo sobre tudo isso. Então, estar envolvido com pessoas diretamente, onde você pode, né, trocar ideia. Então, escolher bem seus amigos, seus parceiros, para que você possa ter essas pessoas ao seu lado que vão sempre te levar para esse próximo nível que você queira, independente de qual área você queira. Então, hoje na internet você consegue indiretamente estar junto com as pessoas, como você está aqui comigo, como você está com outra pessoa que você admira. Isso são coisas que vão te levando para frente, que vão te entendendo. Então, se você não está feliz com algumas coisas, você não pode continuar indo com aquela comunidade que você não acredita, porque isso vai fazer com que você gaste sua energia e mine toda a sua energia durante o seu tempo, tá?
Outra coisa que é fundamental também, a gente sabe que com todo esse avanço que a gente teve, com todos os problemas que vem acontecendo, é importante também terapia. Então, buscar terapias para que possa te ajudar a entender os conflitos com profissionais. Então, é importante você também ter esse auxílio para conseguir melhorar as questões que você possa ter e conseguir ter passar mais leve nas situações, conseguir melhorar a sua autoestima, tudo que você realmente tem para poder crescer, tá bom? E mais um ponto legal para gerenciar a sua mente também é ter mais contato com a natureza, né? Hoje a gente está muito envolvido em grandes centros, prédios, então tá mais envolvido com árvores, rios, né? Lá em Macaé, por exemplo, tem mar, então toda semana dou 2, 3 vezes, vou no mar. Isso também ajuda você a tirar essa carga de energia negativa ou qualquer problema que você possa ter. Então, o contato com a natureza vai te ajudar, sim, para que você possa ter uma mente mais calma, ter uma vida mais tranquila também, tá? Então, a gestão da mente, ela é importante e ela é fundamental também, porque sem ela você não consegue entender onde você vai, para que você vai, para qual caminho você quer seguir. E o mais importante também, é que se você não der significado, você não tiver um propósito, um sentido nas coisas que você faz, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você tem que entender isso para que você consiga passar pelas situações de forma mais clara e realmente entender que algumas coisas na vida que são difíceis, elas são passageiras. Então, você sabe que, se você sabe que vai passar, né? E você escolheu isso nesse primeiro momento por um objetivo, por um propósito específico, então, você está ciente que isso é uma coisa que vai passar. Então, vou te dar um exemplo lá atrás, voltando à minha rotina. Quando eu estava começando a graduação e que eu estava na academia, eu sabia que eu não ia ficar naquela academia, mas eu sabia que ela era importante naquele momento para que eu pudesse ir para a faculdade, conseguir me bancar nesse todo esse sistema, apesar de ser federal, mas né, tem uns custos envolvidos ali que a gente precisava investir. Então, eu sabia que era uma parte passageira e que eu ia me dedicar na graduação, que eu ia me dedicar no próprio emprego para ser um bom profissional, como atendente na academia, que eu pudesse aprender também com as pessoas que estavam ali, como eu aprendi. Então, isso muda toda a sua rotina, muda toda a sua visão daquilo e você consegue, de fato, aproveitar. Então, por exemplo, a academia, ela me deu muito crescimento para lidar com pessoas, né? Então, imagina, eu estou no horário de mais pico, eu atendia muitas pessoas, né, de vários tipos. Isso me ajudou muito hoje nessa gestão de pessoas, de conseguir trabalhar. Quando depois eu fui fazer meus eventos online, que eu tinha que lidar com 30, 40, 50, 100 palestrantes, 10 organizadores. Então, são coisas que vão te ajudando no seu dia, mas você sabendo, tendo esse propósito de todas as situações, por que você faz tal coisa, tá? Isso é importante, porque senão você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Não vai fazer sentido para você fazer, tá? Vou dar um outro exemplo. Fiz musculação por muito tempo, fazer todos os dias. Só que não é uma coisa que eu goste tanto de fazer, sabe? Eu gosto de treinar e tudo mais. Só que o que eu gosto mesmo, que se pudesse fazer todo dia, né? Minha esposa até fica brava que eu vou todos os dias, é jogar basquete. Se eu pudesse, eu jogava todos os dias. Até meu corpo não aguenta jogar todos os dias. Mas você entendendo isso, eu entendi que eu não preciso fazer musculação todos os dias. Se não é isso o meu objetivo, se não é isso que eu quero. Então, hoje eu treino 2, 3 vezes por semana só para manter. Porque isso eu sei, só que isso eu ainda continuo fazendo porque eu sei que isso é um benefício para eu jogar melhor, para eu estar lá me dedicando, para eu estar curtindo esse momento. Então, você precisa entender todo esse contexto do propósito porque você faz aquelas coisas naquele primeiro momento. Mesmo que seja uma coisa que não é agradável, que não é aquilo que você quer para sua vida, né? Mas você tem que estar consciente. O que eu estou fazendo hoje é só um degrau, né, da minha escalada, da onde eu quero chegar? Se não é, você precisa entender. Faz sentido eu continuar aqui? Não faz? Isso vai fazer muita diferença para quando a gente realmente chegar na hora de você executar suas atividades. Porque se você não estiver entendendo tudo isso, você vai realmente passar, né, por muito mais difícil, e aí vem todos os problemas que eu falei, falta de tempo, não ter momento com a sua família, não conseguir fazer um hobby, um lazer, não conseguir fazer as atividades da melhor forma possível e estar sempre atropelando. Então, tudo isso é fundamental você entender para que você possa fazer isso. E aí, dentro da sua mente, que vai dar esse significado para tudo isso.
Então, você entender esse propósito, saber as coisas, conseguir passar por as situações melhor, vai te ajudar, tá bom? Então, isso é fundamental para, né, você falar. Então, a gente já falou, então, só recapitulando, né, porque hoje é um conteúdo mais completo para que você consiga entender. Primeiro, a gente falou sobre a gestão da energia, como que você vai usar essa gestão do seu corpo para que você consiga estar preparado para fazer as atividades e ter mais energia. Depois falamos da mente, que é um ponto fundamental também. Você precisa ter esse equilíbrio para conseguir também estar bem e conseguir entender tudo isso. Claro, pessoal, que a gente vai enfrentar, né, diversas dificuldades ao longo da nossa vida e que tem momentos que não vai ser perfeito, mas isso aqui é o mínimo possível, vamos dizer assim, que vai te ajudar nas situações ou passar por elas de forma mais clara ou mais tranquila, tá bom? E agora a gente chegou, como eu falei, se a gente for falar aqui que... Por que eu falei que esses 2 pontos eles são os 80% das atividades? Porque se você não tiver energia, né, se você não cuidar de você, se você não tiver a mente adequada, o propósito do que você quer fazer, não adianta nada você saber gerenciar seu tempo, as suas atividades, o que você tem que fazer. Isso não vai adiantar tanto, porque no final das contas esse é só a parte final, né, vamos dizer assim, para você fazer suas coisas. Então, por isso que agora a gente vai entrar na gestão do tempo, mas entenda esses aspectos como principal para você conseguir fazer suas coisas, entendeu? Agora a gente vai entrar aqui, então, na gestão do tempo, tá? Só tomar um tereré aqui, porque a garganta tá seca. Valeu, Marco Antônio. Boa noite aí a todos que estão chegando. Boa noite, Leonardo de Niterói, Pernambuco, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos aí também. E a Luísa está aí sempre com a gente. Charles também. Vamos lá, então, pessoal. Continuando aqui, agora a gente vai falar sobre a gestão do tempo, tá? E para gerenciar o nosso tempo, uma coisa que já vai fazer você ter tempo, né, que é não ter a falta de tempo para fazer as coisas, primeira coisa é entender que você tem inimigos do tempo, vamos dizer assim, tá? E você precisa vencê-los, você precisa diminuí-los, só isso já vai fazer total diferença na sua vida, tá? Primeira coisa, já falei em outras lives aqui, mas é fundamental, as notificações, tá? A gente tem notificações todos os dias, né, no nosso celular, no nosso computador, e aí isso atrapalha a gente a ter foco, a ter clareza, e como eu falei lá atrás, agora há pouco, na parte de energia. Se você está tendo todo momento que você para, que você faz alguma coisa, está gastando sua energia. Se as notificações estão o dia inteiro, são o dia inteiro informações que você está consumindo que estão gastando sua energia. Então, as notificações são um grande problema que a gente tem hoje nos nossos smartphones, no nosso computador. Então, o primeiro passo é diminuí-las. Saber realmente o que é essencial você ter de notificações, tá? Então, no primeiro momento, entender realmente o que você precisa de notificações, tá? E eu sei que em alguns momentos a gente trabalha, a gente tem compromissos, ou tem família, ou tem pessoas que dependem da gente, que a gente precisa ter a sensação de estar sempre online, tá? Eu sei que a gente tem essa sensação. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Primeira coisa é acordos, né? Conversar com as pessoas que precisam de você ou que tem alguma urgência com você, que se for urgente em determinados momentos, você ligue, né? Ligue para você, que, enfim, faça algum formato que você consiga ser notificado. Ou você consiga deixar aberto as suas notificações só para essas pessoas também. Então, tem alguns aplicativos que fazem isso. Para que você consiga realmente ter essa clareza na hora que você está fazendo suas atividades, seja uma atividade física, por exemplo, seja um trabalho, seja um estudo na faculdade. Então, é importante você saber ter esses acordos para você conseguir tirar as notificações. Hoje eu tenho praticamente nenhuma notificação no celular, mais coisas de cartão de crédito, que às vezes, né, quando está passando, para não passar nada, não ser clonado. E eu tenho também divisão de WhatsApp, para não ter notificações. Então, eu tenho o WhatsApp profissional e o pessoal. O profissional eu entro uma vez por dia, final de semana eu nem entro. E aí, como não tem notificações, eu acabo nem sabendo, as pessoas que já me comunicam ali já sabem. Eu tenho um WhatsApp pessoal, aí sim ele tem
mensagem, só que realmente ele é pessoal, então são poucas pessoas que têm acesso a ele. E eu tenho alguns grupos ali de basquete, algumas coisas assim no meu WhatsApp pessoal, e todos os grupos são silenciados, obviamente, para que, né, são mais pessoas falando ali, não me atrapalhem. E aí, todo final de dia, eu consigo zerar todos os meus, né, as minhas mensagens, tanto no pessoal quanto no profissional. Eu tenho realmente só quem realmente eu quero, né, conversar no pessoal, e no profissional, coisa de trabalho também. Então, focado nisso, então não tem nada muito diferente. Então, esse é o primeiro desafio também para você, sair de grupos, né, que não fazem sentido, que você está por estar, para que você consiga também zerar as suas notificações. E aí definir, obviamente, a gente vai falar aqui nos planejamentos, definir esses horários para você acessar as redes sociais, notificações, mas a gente vai falar isso aqui mais para frente na parte de planejamento. Mas voltando aqui, finalizando a parte de notificações, é importante, então, você diminuir ao máximo possível, ou diminua nos momentos que você precisa de foco, clareza para fazer uma atividade. Então, vou fazer um trabalho específico, vou estudar. Então, coloca bloqueia as notificações ou tira o celular de perto para que você consiga focar ali 2 horas, 3 horas nisso. O que eu aconselho mesmo é você tirar para o dia inteiro, porque aí você consegue passar pelo dia mais leve, você vai ver quanto tempo vai te sobrar se não tiver essas notificações. E aí, junto com ela, um outro inimigo grande é redes sociais, né? Então, a gente entender que elas vão estar notificando também, mas que a gente tem esse impulso de entrar nas redes sociais, principalmente quando a gente está num problema que a gente não consegue resolver. Então, a gente está fazendo uma atividade física um pouco mais difícil, ou a gente está fazendo algo que a gente já está cansado. Então, a gente ir para a rede social é uma coisa inevitável. Por quê? Porque te gera um prazer rápido e você consegue tirar essa carga de estresse que você estava. Obviamente, depois vem muitos outros problemas que a gente enfrenta, que na hora que a gente entra lá, vê às vezes coisas que a gente não quer. Mas, enfim, as redes sociais é um ponto que você precisa tirar. Então, num primeiro momento, é diminuir o acesso, entrar uma vez por dia. Se for difícil, o que eu aconselho fazer é desinstalar os aplicativos de redes sociais que você mais usa e fica lá 10 dias, 15 dias. Você vai ver que você vai tentar ir automaticamente, o aplicativo não tem mais lá, e com o tempo seu cérebro vai se acostumando a não ir para o automático, e aí depois você reinstala e tudo mais. Já fiz isso algumas vezes. Hoje eu consigo ter esse controle maior das redes sociais também. Tá? Então, rede social é uma coisa que você precisa diminuir para conseguir também ter mais tempo para todas as coisas que eu estou falando aqui, inclusive para ter momentos com a sua família, ter momentos para o seu hobby, fazer atividade física, ler um livro, e lazer, né? Sair com a sua família, viajar, conseguir fazer outras coisas que acaba que você perde muito tempo ali nas redes sociais. Outro grande problema do inimigo da produtividade é ser multitarefa. Um ser humano, para fazer qualquer atividade, ele precisa ser monotarefa. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu só estou fazendo isso. Então, se eu tiver qualquer outro interrupção, isso vai fazer com que eu perca minha energia, que eu não consiga, eu tenho uma transição entre uma tarefa e outra, isso faz com que eu não consiga executar da melhor forma possível. Claro que tem tarefas que dá para a gente fazer juntas. Então, por exemplo, eu vou caminhar. Então, eu consigo ouvir uma música, um podcast, uma palestra. Eu vou lavar uma louça, também consigo. Vou fazer uma musculação, também consigo ouvir alguma coisa junto. Então, tem atividades físicas tem atividades que você vai conseguir fazer duas ao mesmo tempo, porque são atividades mais operacionais. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma atividade que é muito operacional, que eu já tenho domínio, eu posso colocar uma música ali que não me atrapalha, eu consigo executar aquela atividade porque eu já sei. Agora, se é uma atividade mais complexa, se eu for ouvir alguma coisa, isso vai me atrapalhar. Então, você precisa entender isso também, para que você consiga ser mais monotarefa possível nas atividades mais difíceis e nas atividades que for possível, você sim otimizar seu tempo para isso, tá? Para aprender, para crescer, tá? Tirar tudo isso aí. Então, multitarefa não é um bom caminho, porque você gasta muito nessa transição. Então, por isso que, né, você ter o celular por perto, com notificações, você acaba sendo multitarefa. Você está aqui trabalhando no computador, fazendo alguma coisa e vibrou. Você olhou para o lado para olhar, isso já foi uma mudança de atividade para você voltar até entrar no eixo daquela atividade que você estava fazendo. Às vezes, a atividade complexa demora até 10, 15 minutos para você conseguir entrar no fluxo de fazer aquela atividade física, e toda vez que é interrompido, isso se reseta, vamos dizer assim, e aí demora novamente todo esse tempo para você poder entrar. Então, por isso que é importante você tentar ser monotarefa o mais prático possível, tá? Outro grande problema um outro grande inimigo do nosso tempo é a falta de organização.
tá? Então, se você não tem organização, não estou falando para ser extremamente organizado, mas uma mínima organização, isso vai consumir também o seu tempo, tá? O primeiro problema é você não ter a falta de rotina dentro da sua organização sua. Então, se você não organizar a sua rotina, saber quais são as atividades que você faz toda semana, saber qual horário que você faz tal coisa, que você almoça, que você faz uma atividade física. Então, eu treino todo dia 11 horas. Então, para mim é fácil seguir essa rotina, porque já está consolidada e eu faço isso. Eu leio todas as manhãs ao acordar. Então, para mim é mais fácil chegar ali e já ler. Então, você ter uma rotina é fundamental para que você possa executar as atividades de forma mais rápida e não ter tantos problemas, processo de decisões para desistir, para não fazer. Então, a falta de rotina vai fazer você ter menos tempo para fazer as coisas. Outra coisa é a falta de foco, né? Então, se a gente não tiver foco, como eu falei aqui, no que a gente está fazendo, nas atividades, também vai trazer essa falta, né, de organização. E junto com a falta de foco também do ambiente. Se a gente não tiver um nosso ambiente organizado, isso é complicado. Por quê? Se eu tenho muitas distrações no meu ambiente, por mais que não pareça, inconscientemente nosso cérebro ele busca, ele vê todas essas distrações e acaba consumindo um pouco da sua energia com isso. Ou você também, pela falta da organização do seu ambiente, você demora mais para achar as coisas. Enfim, isso tudo vai minando também o seu tempo, tá? E também a falta de organização nas suas atividades diárias, né? Saber realmente quais são as atividades, o que você vai fazer no dia, tudo isso também, né, que entra um pouco na rotina, mas falando especificamente de atividades, é fundamental você ter essa organização. Então, falando de gestão do tempo, só de você eliminar esses 4 inimigos da produtividade que eu coloquei aqui, que é as notificações, redes sociais, ser multitarefa e a falta de organização, só isso aqui, com certeza, você já vai economizar aí 1 hora, 2 horas no seu dia para poder abrir, para gerenciar sua energia, sua mente, como eu coloquei aqui, tranquilamente, e fazer suas atividades da melhor forma possível, tá? Então, já elimina aí seus inimigos para que você consiga, né, ter mais clareza e foco no que você esteja fazendo, tá bom? Agora a gente vai entrar para a parte de planejamento de atividades. Então, você entendeu que a gente falou tudo isso para agora entrar no assunto que é mais debatido. Como é que eu gerencio, como é que eu planejo as minhas atividades, como é que eu organizo o meu dia a dia para ser mais produtivo, para me sobrar mais tempo para fazer todas as minhas atividades, tudo que eu queira fazer, começar uma atividade física nova, começar um hobby novo, ter momentos com a minha família, fazer tudo que eu quero. Aí que entra o planejamento de atividades, tá? E aí o planejamento de atividades, ele tem um conceito, né? O conceito dele é bem simples. Aí vai depender muito de como que você organiza, usar uma ferramenta. Hoje, então, a gente tem ferramentas que nos ajudam a lembrar como é que você vai organizar tudo isso. Isso também vai depender muito de como você gosta de organizar, né? Tem vários jeitos de organizar, vários aplicativos que você pode usar, e vai depender muito. Eu gosto de usar o mínimo de aplicativos possível, para não ter que entrar num monte de coisa. Eu faço isso, então eu gosto de usar o menos possível e uso, né? Vou mostrar o jeito que eu uso para você também poder usar, tá? Então, falando primeiro do método, né? Do método que você pode usar aí para planejar suas atividades. Primeira coisa, se você não planeja ou tem dúvida de como planejar, você, primeiro passo, listar todas as suas atividades, tudo que você faz no dia, ou tudo que você quer fazer na semana seguinte, no mês, no ano, lista tudo. Profissional, pessoal, acadêmica, tudo que você tem que fazer, que você vai lembrando. É um brainstorm mesmo. Faz no papel, na mão, abre um bloco de notas no computador. É bem, né, bem assim mesmo, tá? Aí você vai colocar, tenho que arrumar a televisão de casa, tudo. Tenho que estudar para a prova tal, semestre que vem tenho que entregar horas complementares, enfim, coloca todas as atividades que você lembrar, tá? E aí fica ali por 1 hora, enfim, pensando em todas as atividades que você tenha, se te der branco, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Então, quando você começar a fazer as atividades, tem esse bloco de notas, papel perto, começar a fazer qualquer coisa que você esteja fazendo no seu dia a dia, você lembrar de alguma coisa, coloca nessa sua listagem. Então, a primeira coisa é listar, sem categorizar nada, sem pensar quando fazer, se é difícil, se não é só colocar lá tudo que você tem vontade de fazer. Eu tenho vontade de estudar esse curso, eu tenho que terminar isso, lista tudo lá que você tem que fazer, tá?
Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você organizar. Aí chega o momento de organizar, e aí para organizar a gente tem alguns critérios que nós temos que seguir para organizar da melhor forma possível, para executar da melhor forma possível, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer é categorizar essas atividades. Então, eu já listei todas elas, agora eu preciso categorizar elas. E aí as categorias você precisa criar, tá? Vai de acordo muito com o que você queira fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, das minhas categorias. Eu tenho categorias para a parte pessoal, né, para a parte profissional, para a parte de estudos. Então, por exemplo, para a parte profissional, como eu sou diretor de marketing, eu tenho que pensar em visão estratégica. Então, eu tenho atividades estratégicas. Então, eu categorizei que algumas atividades vão ser estratégicas. Outras atividades vão ser por projetos. Então, posso categorizar pelos projetos que eu faço. Então, seja de um evento, no meu caso, né, seja de um projeto que eu estou fazendo, desenvolvendo naquele momento. Outra coisa você pode fazer por disciplina. Então, você pode se categorizar pelas matérias que você está estudando na graduação. Por uma outra categoria você pode colocar estudo. Então, quais estudos que eu estou fazendo, o que eu quero estudar, o livro, curso, enfim, pós-graduação, qual leitura, cursos, conteúdo, atividade física, enfim, você vai categorizar. Tudo isso é atividade física, tudo isso é conteúdo, tudo isso é curso, tudo isso é estratégia. Você vai categorizar, né? Então, você já viu todas as suas listas, você vai começar a ver semelhanças, o que elas se encaixam, você vai categorizar. Você pode fazer mais macro possível ali para conseguir organizá-las depois, e você vai categorizar elas, tá? Então, categorize todas as suas atividades para que você consiga depois entender quais você vai fazer e como você vai agrupar elas, que é o próximo passo que eu vou falar aqui depois. Depois disso, você precisa categorizar elas por nível de prioridade, tamanho ou dificuldade, né? Por todos esses níveis aqui. Tá? Você pode categorizar por todos esses tipos, vamos dizer assim. Tá? Então, se eu quiser categorizar por nível de prioridade, eu posso categorizar de 1 a 5, de 1 a 3, de 1 a 10, vai depender de você. E aí você, baseado na sua experiência, aquela atividade vai ter um peso para você. Então, essa atividade ela é muito difícil, ela tem um peso, uma prioridade 1. Então, né, você pode fazer isso. Ou 2, ou 3, mas vai muito de acordo com você, tá? Você que vai saber priorizar. Por exemplo, tem atividades hoje, para mim, que elas, há um tempo atrás, elas eram 1, hoje já são 3. Então, conforme você vai crescendo, você vai melhorando, você consegue melhorar não, mas os níveis de prioridade ou de dificuldade daquela atividade demoram, melhoram, enfim, você fica mais eficiente. Você pode também fazer essa prioridade, esse nível, por tamanho daquela tarefa. Então, posso categorizar por GG, G, M, P, PP. Então, posso organizar também nesse formato para saber o tamanho daquela atividade. Ou posso também organizar por tipo, né? Então, eu tenho essas atividades mais estratégicas, são as primeiras que tenho que fazer ou são as mais importantes. Táticas são depois e operacionais são por último. Então, também consigo entender isso para conseguir fazer minhas atividades. Então, a categorização agora por nível é importante. Então, primeiro por área, para você entender tudo que você tem, quais níveis e áreas da sua vida você está trabalhando, e também saber agora qual que é a prioridade, se assim você quer fazer de urgência, qual que é o tamanho e qual que é a dificuldade através de estratégico, tático, operacional. São algumas formas de você fazer isso. Você pode usar todas juntas, por exemplo, ou você pode usar só uma delas para não ficar complexo, tá? Como eu falei, vai depender muito de você, como você queira fazer. Outra coisa é categorizar por tipo de atividade, tá? Então, tem atividades que você vai fazer só uma única vez. Então, por exemplo, arrumar a televisão. Você não vai arrumar a televisão toda semana. Então, é uma atividade que ela é única. Ela vai acontecer aquela semana e acabou. E toda semana a gente tem essas atividades. Principalmente no trabalho, na graduação tem um trabalho específico que é para a semana que vem. Então, são atividades que não são constantes. Mas nós temos atividades que são fixas ou recorrentes. Toda semana eu tenho que fazer isso. Então, toda semana eu vou na academia, toda semana eu corro, toda semana eu tenho que estudar, né? Independente de qual matéria mas eu tenho que estudar. E você tem que categorizar isso também, colocar nessa categorização. E você pode criar uma planilha, ou fazer os quadrantes e colocar tudo isso que eu falei. Primeiro lista todas as atividades, depois faz toda a categoria das áreas, né, das atividades,
depois prioridade, tamanho, dificuldade por nível, depois agora se ela é única ou recorrente. Por isso que é importante, de repente, você fazer o primeiro brainstorm, se você quiser, no papel, mas passa para o computador, que você consegue organizar da melhor forma possível. Depois, no Excel, por exemplo, você consegue ordenar, ou no Notion, por exemplo, que eu uso, você também consegue ordenar pelo tipo de atividade, prioridade, tudo isso vai te ajudar, tá? Eu vou compartilhar aqui com você também, na prática, como eu faço, para que você possa também aplicar isso, usar isso no seu dia a dia também, tá bom? Então, você categorizou tudo isso, essas atividades agora por tipo, se ela é única ou recorrente, tá? Por último, agora, você agrupar as atividades semelhantes. Então, como eu falei, a gente é monotarefa. Então, quanto mais atividades nós temos semelhantes, quanto mais a gente faz elas uma sequência da outra, mais fácil que a gente faça. Então, por exemplo, vamos supor que a semana eu tenho que lançar 3 eventos, né, que a gente vai fazer. Então, é mais fácil eu estruturar as páginas deles todos juntos, não fazer um hoje, outro amanhã ou depois, porque são atividades semelhantes. E na hora que eu estruturo um, eu estruturo os 3, e aí eu ganho um ganho de tempo significativo muito grande, tá? Chega a ser uma economia, para vocês terem uma ideia, se fosse, por exemplo, para estruturar todo um evento, eu vou demorar 1 hora. Então, se eu fizer eles separados em dias diferentes, eu vou demorar 3 horas, porque todos os eventos assim. Só que se eu fizer os 3 juntos, eu demoro a mesma 1 hora. Então, eu ganhei 2 horas que eu não gastei se eu estivesse fazendo em outro dia. Então, agrupar atividades também é fundamental para que você consiga ter mais eficiência, mais produtividade e consiga fazer as tarefas de forma mais fluida. Porque o pior é quando você faz toda uma atividade e tem que voltar a refazer ela, mas fazer ela novamente com uma outra atividade. Então, por isso que é importante você agrupar tudo que você puder. Tem que ir na rua fazer compra, então deixe sempre num horário, e aí eu vou na farmácia, então sempre que você for fazer compras, tudo que tiver que fazer na rua naquele dia, você deixa para fazer naquele dia, para que você não saia num dia, a não ser que seja urgente, obviamente, aí você, né, vai fazer. Mas se não for, você vai sempre empurrando essas atividades para esses blocos, né, para esse agrupamento de atividades semelhantes que você vai fazer, tá? Então, você vai agrupar primeiro, né, não estou falando nem para você colocar no dia da semana específico, que aí vai vir um planejamento. Agora, você vai planejar essas atividades. Como é que você vai fazer essas atividades, tá bom? Primeiro passo é pegar as atividades que são recorrentes e encaixar elas na sua agenda. Encaixar os blocos de tempo que você vai fazer. Você não precisa ali planejar elas, vou fazer das 7 às 8h30, ou das 7 às 7h30. Não é isso, mas colocar os blocos de tempo que aquelas atividades vão ser recorrentes. Então, por exemplo, se eu vou no mercado toda sexta-feira de manhã, eu coloco lá, toda sexta-feira às 9h vou no mercado e deixo ali mais meia hora se eu tiver que ir na farmácia, se eu tiver que, sei lá, ir comprar algum material de construção ou alguma coisa, eu já deixo tudo junto àquela atividade para que ela possa ser feita. Então, definir as atividades recorrentes, saber quais são os momentos que você vai fazer essas atividades e agrupar já. Obviamente, você vai pegar todas as atividades que estão agrupadas, que são recorrentes, por exemplo, e vai colocar elas nos seus blocos de tempo. Eu gosto de usar, para usar os blocos de tempo, eu gosto de usar o Google Agenda para colocar esses blocos, enfim, dessas atividades mais recorrentes, mas também uso isso na minha parte que eu uso para gerenciar as atividades desse jeito. Depois, você precisa definir o que você vai fazer primeiro, né? No sentido de que você categorizou por prioridade, você vai colocar isso na segunda-feira, terça, quarta, qual que é o prazo que você tem que fazer. Então, entender também essas datas vai ser primordial para você saber o que você tem que fazer primeiro, que é mais importante para conseguir fazer. Depois, você precisa organizar essas atividades durante toda a sua semana. Claro que a gente vai organizar segunda a sexta, mas vão ocorrer imprevistos e às vezes terminou o dia, ficou faltando 4 atividades. Uma coisa que tem que estar ciente, as atividades, tudo que você for fazer, elas nunca vão acabar, né? Vão ser infinitas. Então, você tem que estar ciente, você vai colocar atividades e vão sempre sobrar uma ou outra atividade, mas não tem problema, né? No meu caso, sempre sobram. E às vezes, se sobram, elas nem eram prioridade para aquele momento, e aí você vai entendendo isso e vai encaixando, como eu falei. Lá no começo, nós vamos trabalhar muito por prazos, então se a gente não tem os prazos definidos, a gente vai enrolando a atividade até chegar ao prazo limite dela. Então, por isso que é importante você colocar elas ali e executar. E as que forem deixando, às vezes elas nem são prioridade, tanta prioridade assim para aquele momento, e isso te ajuda a focar no que realmente importa para você fazer, tá? Outra coisa é entender que toda vez que chegar uma atividade naquele dia específico, então segunda-feira sentei para fazer minhas atividades, minha rotina,
e aí alguém me falou, olha, precisava ver isso aqui. Você vai entender se aquilo é prioridade ou não para ser feito naquele dia ainda, ou se não era prioridade. Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, quando você trabalha com outras pessoas, né, que você tem atividades que vão chegar, demandas e tudo mais, é deixar horas do meu dia, né, ou momentos do meu dia, para fazer essas demandas que vão vir ali. Então, por exemplo, eu trabalho em equipe, né, então eu tenho que dar suporte para minha equipe. Então, eu separo ali 1 hora, 2 horas por dia para toda demanda. Naquela 1 hora, eu vou resolver todos os problemas que surgir que a minha equipe está precisando naquele dia. Ou seja, não era uma coisa que eu tinha planejado a fazer, mas como eu organizei isso, eu faço isso. E caso surja alguma coisa durante o meu dia, eu vejo se eu anoto isso primeiro e depois vejo se vale a pena ser feito hoje, é necessário fazer hoje ou se não é. Então, tenha sempre um bloco de notas, um lugar onde você possa armazenar as coisas que vão chegando para você e você depois possa organizar isso, entrar na sua lista, né, e depois se organizar isso, não organizar no mesmo dia e tudo mais. A não ser que você faça isso. Então, por exemplo, eu tenho um momento para entrar no WhatsApp, eu tenho um momento para entrar no e-mail, separa ali 30 minutos, 1 hora para que eu possa responder esses e-mails, responder essas mensagens, e aí ou resolver um problema que eu não estava pensando naquele momento, tá bom? Então, é importante você pensar nesses blocos também de atividades recorrentes que você tem que fazer, como responder o e-mail, WhatsApp, enfim, fazer alguma coisa que seja, que não está tão ali diretamente programado na sua rotina, mas sabe que vai surgir e você consegue fazer isso. Outra coisa importante, toda vez que você for começar as suas tarefas do seu dia a dia, tenta começar por tarefas mais simples, né, mais fáceis e médias, porque se você começar com tarefas difíceis, sua energia vai gastar muito rápido no primeiro momento e não vai te sobrar muito tempo para fazer as atividades mais fáceis, por exemplo, e você já vai ficar frustrado dependendo do momento que você está fazendo a atividade. Então, isso de fazer, faz o mais difícil primeiro, é legal, é importante sim, você está com uma clareza melhor para fazer. Mas se você fizer tudo mais difícil primeiro, você não consegue. Então, por isso você faz essa categorização. Por exemplo, eu tenho, no meu caso, num dia lá, eu tenho 4 tarefas estratégicas. Se eu fizer as 4 em sequência, não vai sobrar nada para fazer mais nenhuma das outras. E eu vou demorar mais, porque todas as estratégicas me demandam muito mais energia para ser feita uma depois da outra. Então, o que eu aconselho você fazer? Faz uma estratégica e faz 2, 3 operacionais mais fáceis ou médias. E aí volta para outra estratégica. Aí faz uma estratégica, de repente, muito longa, mais 2, 3, 4, responder e-mail, coisa mais simples. E aí você para fazer uma atividade física, volta com mais energia e continua. Então, você tem que entender isso também, que fazer tudo mais difícil toda hora, você não vai conseguir, vai ficar frustrado e não vai sair. Sem contar que você depois não vai querer fazer mais nada, vai ficar cansado. Então, você tem que saber dividir as atividades também ao longo do seu dia. Tá sempre nesse fluxo, uma atividade média, uma difícil, depois eu faço uma fácil. Aí depois eu fazer uma difícil, uma média. Então, tem isso, não separar, vou fazer tudo difícil agora, depois tudo médio, depois tudo fácil, porque isso vai ser mais complicado, você vai realmente não conseguir fazer e as coisas vão ficando acumuladas. E aí você vai ter menos produtividade, que é o que você está buscando, ter mais tempo para fazer as coisas, tá? Então, entender isso também é principal, é primordial para que você consiga fazer as suas atividades da melhor forma possível, tá bom? Então, para planejar, defina as atividades recorrentes, faz esses blocos, separa esses momentos, defina o que você faz primeiro, organize as atividades durante a semana e comece sempre pelas tarefas mais simples e rápidas e aí vai intercalando, vai entendendo esses momentos do seu dia a dia que você precisa ter energia para conseguir executar as suas atividades, tá bom? Então, pessoal, recapitulando agora, então, a gente falou sobre a gestão da energia, onde para gerenciar nossa energia, nós precisamos melhorar nosso corpo, nossa alimentação, e tudo isso é principal e é fundamental para que a gente consiga ter energia para fazer as atividades do nosso dia a dia. Outra coisa é a gestão da nossa mente. A gente precisa ter uma mente com clareza, com menos problemas possível, para que a gente consiga também estar focado, para que a gente consiga executar nossas atividades de forma mais clara, mais objetiva. E por último, o que a gente falou aqui é sobre a gestão do tempo, que organizar as atividades também vai fazer com que você consiga aproveitar melhor sua energia. Quanto mais você souber disso, mais você vai conseguir fazer as atividades de forma mais fáceis, mais claras, mais fluidas, para que você consiga ter resultado nas atividades que você queira fazer. Porque eu sei que
Se você faz de um jeito as atividades, você demora X tempo. Se você faz de um outro jeito, sabendo o método, tendo clareza, organização, você demora muito menos. Então, por isso que é importante você ter todas essas gestões. E tendo a gestão da sua energia da sua mente, vai potencializar a sua entrega na gestão do seu tempo através das suas atividades, tá bom? Então, pessoal, basicamente esse era o tema que eu queria trazer aqui para vocês, falando, então, sobre o nosso tema central, que é a sua mudança de 2022. Começa já a pensar nisso, a organizar, a entender um pouco mais sobre você, a começar a fazer atividade física, entender quais atividades físicas te fazem bem, começar a fazer elas, organizar tudo isso, para entrar em 2022 já mais preparado. Não deixar chegar 2022 de novo, vou começar agora a fazer academia. Não, começa hoje. Não deixa, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo hoje, porque eu sei que janeiro é o mês da mudança, né? Mas se você começar antes, vai te ajudar a se preparar para isso. Porque se você não se preparar de novo, você vai começar todas as atividades e não vai chegar a 2, 3 meses, vai desistir de todas elas. Então, começa hoje, entenda tudo isso para que você consiga fazer, tá? Basicamente, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, eu uso essa ferramenta que é o Notion para poder organizar minhas atividades. Ela é uma ferramenta bem bacana, vou gravar também. Depois a gente pode fazer uma live só sobre o Notion, explicar tudo, como é que funciona, mas ele funciona como pastas, então você pode entrar aqui dentro, por exemplo, e entra aqui, você consegue ter várias e várias pastas, como se fosse um computador, e você tem acesso em tempo real no seu smartphone. Você pode vir aqui, por exemplo, e colocar PDFs aqui dentro, documentos, enfim, você consegue fazer várias coisas legais aqui dentro do seu do Notion, tá? Então, consegue entrar aqui, consegue ver tudo. Mas falando um pouco mais das atividades, como é que eu gosto de fazer, eu trato com planilhas, assim, né, com estruturas de listas, que eu prefiro, mas tem outros meios de fazer. Tem aqui, né, os dias da semana, as atividades, como eu falei, únicas, e as atividades fixas que eu tenho que fazer todo dia, e categorizado por projeto, né, e por tipo aqui. Então, tipo que eu faço, e cada tipo tem uma ordem de prioridade, tá? Então, aqui também tem uma prioridade, eu posso colocar aqui caso eu queira ordenar algo mais importante para ser feito, que é necessário, eu posso ordenar aqui. E aí eu vou tratando isso, né, durante a minha semana. Então, vou marcando aqui o que eu fiz, né, e aí são as atividades que eu vou fazendo ao longo do meu dia aqui, tá bom? Aqui ainda tem várias atividades para ser feita hoje, mas é porque eu demorei muito tempo em algumas atividades mais complexas, eu tive muitas reuniões, que aí entra um outro detalhe que eu falei, que é eu uso o Google Agenda, por exemplo, para definir aqui minhas atividades. Então, aqui, ó, tive várias reuniões hoje, ontem. Então, quando tem várias e várias reuniões, elas vão me consumindo mais tempo aqui para poder fazer minhas atividades, tá bom? Então, é basicamente assim que eu uso, mostrando na prática como eu listei as atividades, né? Então, eu listo elas dentro de um backlog que eu tenho aqui, que fica aqui no final, por exemplo. Então, aqui a lista, ó, tá aqui no final. De todas as atividades, então vou listando elas aqui, algumas estão tudo sem data, ou seja, eu vou fazer isso em outro momento, e depois eu vou colocando as datas que eu tenho que fazer, vou categorizando também. Foi tudo que eu falei para vocês, eu faço aqui na prática, isso me ajuda a ter clareza, não esquecer de nada, tá? Esse é outro problema que a gente pode ter, a gente esquecer das coisas, né? Dependemos do nosso cérebro, então é importante a gente conseguir deixar tudo anotado, para a gente conseguir fazer as atividades, conseguir entregar tudo que a gente promete para as pessoas, sempre anotar. Então, tenha sempre à mão, anote, deixe ali, depois se organiza quando tem que fazer, com os prazos e tudo mais.